sacrifício fez, né? É impossível comentar, estudar cristologia sem entrar em soterologia. Então, é uma boa hora de revisitar essas páginas, esses estudos, né? As pessoas que nos acompanham já teve o estudo em teologia sistemática e nós vamos revisitar com uma linguagem diferente para que você possa compreender e entender, tá ok? Então vamos começar com uma oração. Sinta-se bem em nosso meio, você que vai acompanhar agora, pode deixar aí seu nome, pode deixar seu comentário aí no chat, tá? E estaremos disponíveis, pode deixar sua dúvida, entraremos em contato, responderemos, ok? Vamos lá. Pai, obrigado. Mais uma noite, Senhor, que o Senhor possa nos usar, Pai, como instrumento vivo na sua mão, para os esclarecimentos, para falar da sua obra redentora, dos benefícios da cruz em nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, que você usa essa live para tirar as dúvidas, para mostrar o seu poder, a sua glória e tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz pelos seus filhos. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém? Então vamos compartilhando a tela com vocês. Sempre começamos no slide 1. Hoje a 7ª aula, o número 7, né? Presente. Bom, esse é o livro que nós estamos estudando, Cristologia no IMAD, do João. E é uma das matérias mais importantes, eu tenho falado, né? Porque o que nos define é acreditar em Cristo, dentro das religiões monoteístas. Então, o que muda entre nós, entre as religiões que acreditam em um só Deus, num Deus todo-poderoso, é Cristo. Então, é um ponto muito importante para nós mergulhar em cristologia. Até porque somos denominados cristãos. Então, já fala tudo. Aqui é o curso que vocês já sabem, né? O curso individual, você que quer ter uma certificação, além dos 24 livros que vamos estudar no decorrer desse período, você fazendo com a gente, você tem mais as aulas do próprio IBAD, que a gente libera, provas online ou impressa, e o certificado e o histórico da sua participação, tá? Individual, R$ 70 por disciplina, e para o casal, né, pode ser o marido e a esposa, pode ser o marido e a filha, ou pode ser a esposa, a mãe e o filho, né, a partir do momento que comprove isso, por R$ 82,30. O que vem? Um livro apenas, as aulas separadas, a live junto, prova separada e certificado separado, mas um livro somente para o casal. Aqui está a nossa grade, né? Toda essa coleção de livros, são 24 livros que vai te acompanhar para o resto da vida. Livros para ler, consultar sempre, né, que tiver uma dúvida, ok? Bom, hoje nós vamos falar quem é Jesus Cristo para nós, né? Diante da pergunta, né? Que Jesus falou, quem dizes aí que eu sou? E aí nós continuamos, quem é Cristo para você? E nós vamos falar aqui do capítulo 1, Jesus Cristo,
o Salvador. Jesus Cristo, o Salvador. Então, você que está chegando agora, nós temos aqui essa imagem e é muito importante pensar sobre isso, porque há pessoas que têm um título de pontífice, têm títulos de mediadores, né? Pontífice é justamente a ponte que te liga ao céu, a entrada, né? E, e essa ponte, na verdade, ninguém deve ter. O único que tem esse título é Cristo, porque a cruz dele te ligou a Deus. Né? Então, esse caminho que você chega a Deus foi através dessa cruz aqui. Se não fosse a sua morte, a sua entrega por nós, era impossível a gente passar, estar com Deus no céu, né? Essa é a promessa. E seria impossível a gente hoje ter o livre acesso, né? Ele através da cruz, ele te dá hoje um livre acesso a Deus. Então, a teologia protestante diz do pecado. Então, o pecado ele não é uma ação singular, mas é um modo de vida. E Adão e Eva, por causa do pecado deles, toda a humanidade, após a eles, nasceu em servidão ao pecado, sem condições de resistir à sua tentação. É isso que o pecado nos torna, né? É isso que o pecado nos fez. A teologia sempre fala do pecado original. E você que faz compras, que vai ao mercado, que vai a lojas, sempre às vezes você pergunta assim, o que, que esse produto ele é original? Ele não é estampado? Essa marca realmente tem, né? Então a gente sempre pergunta isso. Será que esse produto é original, né? É feito da própria fábrica mesmo, ou alguém estampou? E o que é o pecado original? O pecado original é o que surgiu lá no jardim. E qual foi? A desobediência a Deus. O que é o pecado original? É o símbolo de desobedecer a Deus. E eu faço uma pergunta para você. Existe pecadinho e pecadão? Se você que está aí no Face, fala para mim. Existe pecadinho e pecadão? Que vocês acham? Põe aí no chat, né? Se você arrisca aí, Pastor Anderson, Pastora Pri, Renzo, existe pecadinho, pecadão? É uma dúvida. Existe mais pecado, menos pecado? É sempre um pensamento sobre isso, né? Então, segundo Paulo, o pecado, olha só, domina o homem. Aonde está isso? Em Romanos 7, 14 e 20. Então eu vou compartilhar minha Bíblia aqui para vocês lerem, né? Romanos capítulo 7, de 14 a 20. Deixa eu abrir aqui. Pode colocar aí no chat. Se tiver alguma pergunta sobre isso, que é o pecado, alguma posição, pode colocar o seu pensamento aí. Lembre-se que a sua dúvida pode ser até a minha, né? A minha dúvida. Você pode ajudar muitas pessoas, entendeu? Então vamos lá, Romanos capítulo 7. Romanos, só um instantinho, minha Bíblia, 7 de 14 a 15. Na verdade, essa
essa passagem toda, né? Ela fala da luta interior, né? A passagem do apóstolo Paulo. Olha só o que ele vai falar. Esse próprio Romanos capítulo 7, se vocês puderem depois dar uma lida, ele fala sobre isso. Espero que vocês estejam vendo aí direitinho na tela. Olha só o que ele vai falar. Sabemos que a lei é divina. Ele está falando da lei, tá? Da Torá. Mas eu sou humano e fraco, e fui vendido ao pecado para ser seu escravo. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. E se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei diz o que é certo. Então, o apóstolo Paulo está mostrando aqui o poder do pecado sobre a nossa vida. Ele está mostrando para nós que a lei ela é perfeita e divina. Que a lei, ou seja, quando Moisés recebeu a lei lá no Monte Sinai, ele, o que ele apresentou para nós? Essa é a perfeita e boa vontade de Deus. Ok? Então, se nós pensarmos na lei, se ela fosse fácil viver, a gente não ia precisar de Cristo. Você consegue? Faz sentido isso para você? Você consegue compreender isso? Por que nós precisávamos de Cristo? Porque nós, como pecadores, não conseguimos cumprir a lei. O que aconteceu quando Moisés desceu? Mostrou os mandamentos, o resumo, os 10 mandamentos é o resumo da lei, dos preceitos da lei, dos 613 mandamentos. E quando ele mostrou, vocês vão obedecer esses mandamentos? Todo mundo em Israel disse, vamos, mas não obedeceu. Não obedeceu. E Paulo fala aqui, ó, e eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Paulo falando. Você consegue entender isso? Faz sentido para você? O que os reformadores definiram? O que eles pensaram sobre isso? O que a igreja acredita? Que nós não temos condições de viver o divino. Não temos. Por isso que o apóstolo Paulo fala, né? Eu não quero. Eu não quero fazer. Eu odeio, mas acabo, né, fazendo. Eu não posso fazer. Mas eu faço o que eu não quero. É isso que Paulo fala aqui. Vamos voltar lá para o slide. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode colocar aí. A gente volta, tá? Então, esse controle é um problema sério na nossa vida, ok? Então, primeiro, Deus é infinitamente justo. E ele precisa castigar todo pecado. Olha só que está escrito lá em Gálatas, capítulo 5, de 19 a 25. Então vamos lá para Gálatas. Se você tiver um papel e caneta, um caderno, vai anotando, meu irmão, minha irmã, que há coisas importantes aqui para você. Lembrando que essa aula é do livro e a gente não consegue trazer tudo que há no livro, né? Então, está aqui, ó, Vida pelo Espírito. Deixa eu compartilhar com você na tela. Gálatas, capítulo 5, verso 19. Olha só
que Gálatas fala. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria e ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Ok? Então tá aqui, ó, claro. Quem pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. E qual é o fruto do Espírito? Né? Ele está aqui, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E aí ele vai falar, olha, contra essas coisas não há lei. Ou seja, tudo que está na lei, se você tem isso aqui, não há lei. Importante, né? Importante a gente lembrar isso, porque o texto ele nos coloca algo claro. Nós temos uma briga entre carne e espírito. E aqui é o fruto do espírito. Aqui é o que você tem que ter. Você consegue ver na sua vida cristã, no cristianismo, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio? Porque contra essas coisas não há lei. A paz, Renson. Então, vamos lá. Vamos voltar. E aí a gente precisa entender isso, deixar bem claro para a nossa vida quanto é importante isso. Então, o pecado, o que ele faz? A Bíblia também vai falar que os nossos pecados nos impede de buscar a Deus. Pois em nossa condição natural pecadoras, preferimos sempre permanecer no pecado do que buscar a reconciliação. Né? A própria, as nossas leituras, o versículo que fala assim, ó, é o seu pecado que te afasta de Deus. Foi o que aconteceu com Adão. Então, qual foi a solução para o problema do pecado? A obra expiatória de Cristo. Qual foi a solução que Deus definitivamente deu para mim e para você? A cruz. E é por isso que muitos teólogos falam: quem é que matou Cristo? Quem colocou Cristo na cruz? Foi eu e você. Porque ele se entregou por mim e por você. Né? Em sua infinita misericórdia, ele não nos deixou desamparados, apesar de nossa rebeldia contra ele. Então ele começou com essa obra, porque quando você lê o Antigo Testamento, o que é? É Deus formando um povo. Né? Deus formando um povo. Por isso que Deus chama o quê? Israel. Ele chama um povo, Israel. E aí, qual é a missão de Israel? É revelar sua lei ao mundo. O que é os mandamentos? É sua perfeita e boa vontade. Mesmo que você não consiga
cumprir essa perfeita e boa vontade, mas é a sua lei ao mundo. E aí, Deus manda, antes de Cristo, o que, que ele manda? As pessoas que vão falar da sua lei. Ele fala aos profetas, e aos profetas comunicar. Olha só, Deus sempre usou pessoas na história. E eu quero deixar claro aqui, que você está aqui aprendendo é porque você foi chamado para falar ao mundo sobre Jesus. Deus sempre usou as pessoas. Ele mandou a sua lei, chamou os profetas e falou: ó, agora fala da minha lei aí pelo mundo. Fala ao seu povo. Fala ao redor. Fala onde vocês estiverem. E nós? Não fomos chamados também? Então, a promessa do Messias já estava decretada isso. Os profetas falavam, né, dessa promessa divina de uma restauração de Israel. E nós vamos ver isso bem de frente em Isaías 53, de 4 a 7. Deixa eu ir para a Bíblia. Anota aí, Isaías 53. Olha só. Olha o profeta Isaías em torno de 700 anos antes. Profeta maior. Isaías 53. Carregando. Olha só que o profeta fala, né? Profetiza. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e foi esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Olha só. Então, o que Cristo fez por nós é algo muito grande. Todo esse sofrimento aqui foi por mim e por você. Ele se entregou. A gente é muito econômico, né? Falar da salvação. Às vezes, a gente fala bem, bem prático, né? E ele levou as nossas doenças, as nossas culpas. Ele tirou de nós a ira de Deus. Ele te libertou das suas dores. Você consegue entender isso? Alguém quer colocar alguma coisa? Uma pergunta? Em Pastor, a paz, Tamira. Boa paz, tudo noite. bem? Boa noite. Uma pergunta desse versículo aí. As doenças que fala que ele levou, seria referente ao pecado? Ou é Exato. doença, doença mesmo? Não, o que ele levou é referente ao pecado. Ah, tá. Porque a nossa a maior doença do homem, na verdade, é lidar, né, com a culpa, lidar com a dor.
E o que Isaías fez foi justamente isso. Né? O que o texto está falando é levar, né, sobre si, na verdade, a nossa morte. Né? Porque qual é o maior problema do pecado? O que o pecado faz com a gente, Tamira? Primeiramente, faz a gente se afastar de Deus, né? Uhum. Pelo... O texto bíblico, tá? Ó, para você assim observar o morte. texto fala é a morte. Qual é o salário do pecado? É É a a morte. Morte. e é o maior problema do ser humano. Todas as nossas dores, ela tá no quê? Na morte. Você pode ver que a gente fica inconsolável com a morte. Todo mundo sofre. Todo mundo sofre. E o, Verdade. e o texto está falando, ele tirou, ele nos curou. Porque hoje nós temos a certeza que morrer é lucro e viver é Cristo. Isso. Né? A gente tem essa certeza. A gente tem a certeza de uma morada eterna. Nós temos a certeza que o castigo, agora ele nos trouxe a paz. Qual era o castigo? A morte. A morte. E, aí as pessoas falam assim, por que nós morremos ainda? Por que nós morremos? Porque estamos em pecado. Né? E Cristo tirou. Então nós precisamos morrer para receber um corpo glorificado. Glorificado. Que não atenda essa natureza do pecado. Ok? Ok. Faz sentido agora? Ah, eu achava que era doença das doenças mesmo. Então tá, ótimo. Tá vendo? Aí você já respondeu a dúvida de outras pessoas. Obrigado, Tamira. De Obrigado. nada. Então vamos lá. Então, esse era o Messias prometido. Não seria um rei glorioso que restauraria a sorte de Israel. Israel entendeu diferente. Boa noite, Fagner. Israel entendeu diferente, né? Entendeu que era um rei para uma nação, que ia colocar Israel, que ia colocar os romanos para correr, ia se tornar uma potência, né? O Messias seria também aquele que, através de quem a justiça de Deus seria satisfeita. Por que o Messias ia satisfazer a justiça de Deus? Porque o nosso pecado nos afasta de Deus. E Jesus precisava vir para criar a nossa conexão, né? Tanto que, com a sua morte e ressurreição, o véu do templo se rasgou. E agora você tem um livre acesso, né? Um novo caminho, porque através do sacrifício de Cristo, você chega a Deus. E por meio cujo desse sacrifício dos nossos pecados, ele é apagado. Eu vou falar uma coisa para vocês. Você sabe que a Arca da Aliança ficava os mandamentos lá dentro. Por que na Arca da Aliança? A Arca da Aliança, para o judeu, no tabernáculo, significava a presença de Deus. Deus estava presente. Eles carregavam a arca, Deus se fazia presente na arca. E o que estava dentro da arca, os mandamentos, por quê? Porque é a perfeita e boa vontade. E quando se fazia o sacrifício, eles pegavam o sangue dos animais e pedia perdão dos pecados, ele tinha um expiatório.
que o sumo sacerdote, ele ia lá com os dedos e fazia assim, ó. Ok? Fazia assim. Ele espiava o sangue. Por isso que é a expiação. Entendeu? E esse sangue, aonde que ele ia? Na lei, para mostrar, ó, estou absorvendo o pecado da pessoa em cima da lei que ele transgrediu. O que Cristo fez por mim e por você foi isso. Porque a lei nos condena. E o sacrifício dele, através do seu sangue derramado na cruz, ele paga os nossos pecados. Ele paga, né, a nossa dívida de morte. Faz sentido para você? Tá difícil? Coloca a sua dúvida. Se você quiser acrescentar algo aí, então hoje você deve se sentir perdoado, porque Cristo morreu por você. Por isso que você precisa aceitar o sacrifício de Cristo, né? Paulo afirmou que a crucificação de Jesus foi a concretização do plano salvador de Deus, o cumprimento daquilo que havia sido prometido pelo profeta Isaías. Nós vamos ler agora em Romanos, capítulo 3, de 21 a 26. Romanos, capítulo 3, de 21 a 26. Você anota aí os versículos bíblicos depois para você dar uma consultada. Se você tiver uma dúvida, é bom você ler o capítulo inteiro. Deixa eu só colocar aqui, espera aí, estou tendo problema aqui na projeção. Só um segundo, vamos lá. Romanos, lá no Novo Testamento, capítulo 3. 21 a 26. Justiça por meio da fé, né? Então a justiça de Deus, ela se torna aqui, ó. Mas agora manifestou uma justiça que provém de Deus. Então Jesus provém de Deus, tá? Independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em quem? Em Jesus Cristo, meu irmão. Para todos os que creem, não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Você consegue entender isso? Boa noite, Pribelco. Deixa seu joinha, já compartilha essa aula aí para nós, tá? Então você consegue entender isso? Que foi por meio de Jesus Cristo, então você não tem mais o que fazer, você precisa aceitar. O que é o sacrifício de Cristo? Então, é como eu te dou um presente. Deus te deu um presente. E cabe você aceitar. Faz sentido para você? Uma pergunta que me fazem, não sei se já fizeram isso para você, você que está estudando teologia conosco, está nos acompanhando. A pergunta é assim: por que por um só homem, por uma só pessoa, entrou o pecado? Né? Porque a gente escuta que no céu também houve um pecado, né? Satanás pecou e nem todos os anjos foram considerados pecadores. E a pergunta é, por que um só homem entrou o pecado? Porque esse um homem, ele deu a origem à raça humana. Faz sentido para você?
E os seres celestiais, eles foram criados um a um. Entende a diferença? Entendeu? Faz sentido? Tá? Essa é uma pergunta que sempre fazem, tá? Então, porque esse Adão que pecou, ele é a semente humana, ele dele vai gerar os outros humanos, ok? Então, é por isso que por um só homem entrou o pecado, né, e atingiu todos nós, porque nós somos descendentes de Adão. Nós somos descendente de Eva, tá ok? Então, se você tiver alguma dúvida, coloca aí. Se você tiver algum comprimento ou uma outra colocação, isso vai nos ajudar também a tirar dúvidas aqui. Pode colocar aí no chat. Ok? Vamos continuar? Posso continuar? Então, anota aí Romanos 3, 21, 26. Então, o amor de Cristo, né? Então a Bíblia deixa claro que o motivador principal de Jesus em se voluntariar como sacrifício pago pelos pecados da humanidade foi o seu infinito amor pelas criaturas, gente. Então, foi por mim e por você que ele se entregou. Romanos 5, 6, 8. Né? E isso precisa ficar claro que Deus é quem te achou. Deus é que te encontrou, né? Nessa brincadeira que nós estávamos perdidos, não é você que encontrou Deus, ele te encontrou. E precisa ficar claro isso sobre nossas vidas, sobre o seu infinito amor por nós, né? Em Romanos 5, 6, 8. E João escreve também, né? Precisamos sentir medo, não precisamos sentir medo em relação ao nosso Senhor, né? Em 1 João 4,16. Eu vou abrir aqui Romanos, capítulo 5, de 6 a 8. Já está aqui no capítulo 5. Ó. 5, olha só. Olha o que o apóstolo Paulo escreve aí. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Olha que glória! Olha que bênção! Cristo se entregou por nós. Falhos, pecadores, se entregou por nós. João, 1 João, vamos lá, 1 João, 1 João, tentando ver aqui o texto, 1 João 4,16 ao 19. 1 João 4,16 ao 19. Alguém quer colocar alguma? Renzo, quer falar alguma coisa? Renzo, coloca aí no chat a sua dúvida. 1 João. De 16 a 19. Vamos lá? Aqui, vou ler para vocês. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor.
Deus é amor. E todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos a confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Então, e aí João continua, ele nos deu este mandamento, quem ama a Deus, ame também ao seu irmão, né? Então a gente precisa acreditar no amor e não pode ter medo, que o amor, ele expulsa o medo. Aleluia, né? Isso mesmo. E ele nos amou primeiro, né? Por isso que nós somos os filhos de Deus. Ele mostrou seu amor por nós. E é importante, irmãos, a gente entender que é um pacote. A cruz, ela tem esse símbolo justamente dos braços abertos, né, de Cristo ali, né, crucificado na cruz, justamente da relação vertical e horizontal. Né? Tá ali a piedade e a justiça. Tá ali o amor, né, que nos liga e que nos conecta ao Pai. E é impossível a gente ter um relacionamento com Deus e não ter com as pessoas. É impossível porque o amor de Cristo foi pelas pessoas. E se a gente quer viver o verdadeiro cristianismo, nós precisamos viver nessa conexão, porque é um pacote, né? É aquela promoção do mercado, ó, pegue um e leve dois. Você pegou Deus, aí você pegou eu, né? Aí você precisa me amar. Essa pessoa imperfeita, cheia de defeitos, cheia de problemas, mas você precisa me amar. É isso que você precisa entender. Aleluia, né, Fagner? É o amor que nos amou. Amém. Glória a Deus aí. Então, você precisa me amar, porque é isso que Cristo fez. Ele se entregou por mim e por você. Ele nos amou primeiro. E aí, essa ação dele nos leva e nos reflete ao amor, né, que ele é estendido a todas as pessoas. Então vamos falar um pouquinho da universalidade do amor, os textos aí de 1 Timóteo 2, 4, 6 e João 3, 16 e 17, né? Vocês conhecem muito bem os textos, né? Então esse amor foi estendido não apenas àqueles que Deus sabia que o amariam de volta. Pelo contrário, Jesus demonstrou amor a todos, inclusive aos que rejeitam. Inclusive é isso, o amor de Deus ele alcançou a todos, até os que rejeitam. A cruz do Calvário é para todos, nós entendemos assim. E preciso colocar, né? Ele não morreu, né? Você precisa entender que Jesus não morreu por alguns, tá? Então vamos ler lá 1 Timóteo 2, 4, 6, 7. 1 Timóteo, capítulo 2.
1 Timóteo capítulo 2, 4. Olha só o que diz aqui o texto. Que deseja que isso é bom e agradável. Vamos ver aqui no 3. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos. Então, há um grupo de pessoas, né, que dizem por aí que Deus não enviou seu Filho para todos. E que nem todos podem receber. Não, o texto aqui diz claro, e isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e esse é o homem Cristo Jesus. Ok? Você entendeu? Isso. Então, Jesus morreu por todos. Tá? Aí eu não sei qual é a sua pergunta agora. Se Jesus morreu por todos, você deve estar perguntando, mas se ele morreu por mim, por quê? Então eu estou salvo? Talvez você faça essa pergunta. Se ele morreu por mim, eu estou salvo? Aí tem uma palavrinha aí que a gente vai precisar falar daqui a pouco, tá? Então, guarda aí essa pergunta. Então, se Cristo já morreu por mim, morreu por todos, ele deseja que todos sejam salvos, eu já estou salvo? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Presta atenção. Eu vou pedir a ajuda da Tamira agora. Já vou pedir para ela. Abre para mim, Tamira, em Marcos capítulo 10, 21. Marcos capítulo 10, 21. E eu vou abrir aqui em João capítulo 3, de 16 a 17, vocês conhecem, né? Bem, João 3,16. João 3, 16 a 17. Texto famoso, né? O, todos nós conhecemos, mas eu quero ler com você aqui. Eu vou compartilhar aqui. Ó. Então, João 16 diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo, ó, presta atenção, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, qual é a chave? Cristo morreu por você? Ah, morreu. Ah, eu estou salvo? Não, você precisa crer, ó, para que todo o que nele crê não morra, não pereça. Então você precisa acreditar. Isso que é. Isso mesmo. O mesmo faz. Né? Aleluia, né? Precisa crer. Você precisa aceitar, né? Ele morreu para você, por você. Você precisa receber esse presente, abrir esse presente. A salvação é um presente. Se eu te der um presente, uma caixa, e você não abrir, não aceitar esse presente, você não vai desfrutar. E a salvação é isso. Cabe você aceitar. Ok? E aí você ter essa ousadia, essa esperança, essa fé, e aí você crer, né, nesse sacrifício que ele fez por você.
Ele te amou primeiro, que você é um filho, né? Que você não é abandonado, que agora você está à mesa. E o texto continua, né? Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Então, é isso que é o sacrifício de Deus, de Cristo, né? Pois Deus enviou o Filho ao mundo, né? Não para te condenar, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio do sacrifício de Cristo. Ó, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Crê no nome do Filho unigênito de Deus. Olha, quem é o Filho unigênito de Deus? Cristo Jesus. Ok? Vamos lá, Tamira? Me ajuda? Vamos. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Olha que discurso duro, né? É, é isso que Jesus colocou. Falou, ó, o problema ali não era vender tudo, né? O Tamira, abre 1 João, para mim, 2, de 1 a 2. O problema ali não era vender tudo, né? Era mostrar que, às vezes, algumas coisas nossas, ela nos prende, né? E Jesus está colocando o valor da cruz e toma a sua cruz, né? Ou seja, morre, né? Morre esse velho homem e segue, né? Porque toma posse desse sacrifício, dessa ligação com Deus. Isso é muito mais importante, né? Toma a sua cruz, toma esse sacrifício que eu fiz por você, ok? Achou, Tamira? Achei. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Isso aí. Então, tudo isso foi escrito para que a gente não erre, mas se errar, nós temos um advogado, né? Ele é fiel e justo para nos perdoar e te dar um novo começo, uma nova vida para você continuar nos caminhos de Deus, porque ele fez isso por mim e por você, ok? Ele não quer que você peque, mas se pecar é só se voltar, né, para Cristo. É a graça que nós chamamos, ok? Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma colocação? Pode colocar aí a sua pergunta. Deixa aí a sua dúvida no chat. Se quer compartilhar algo que é muito importante, o que você entende hoje. Oi, Samira, pode Uma falar. vez eu estava andando lá na Sé e ouvi uma pregação. Geralmente, desse versículo mesmo, Deus amou o mundo. Aí esse pastor estava pregando lá, falando que agora Deus não ama o mundo, porque está falando que amou. Se fosse para amar o mundo, estava lá, Deus ama o mundo. Agora ele ama as pessoas, não ama mais o mundo todo, só aqueles que são que aceitaram. Seria isso mesmo? Eu fiquei na dúvida de ouvir isso. Então, a gente fala no passado, não, Deus amou o mundo, mostrou o mundo que ele enviou, porque o que o mundo está? Ele está condenado, ele estava condenado antes de Cristo. Nós estávamos diante da ira de Deus, todo mundo, porque o versículo que nós lemos é: todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, a gente não tinha acesso. E o texto estando no passado é porque nós estamos lendo no presente. Né? E para explicar porque Deus mandou Jesus é porque Deus amou o mundo.
né? E a verdade é as pessoas, né? Não é essa construção do mundo, mas as pessoas. Mas é o modo de falar, o mundo nosso, né? Os homens, a humanidade, ok? Né? Em sentido. Então, é assim, é uma explicação que eu acho complexa, É, mas a verdade é que ele se entregou por mim e por você, por pessoas. Você foi a causa do sacrifício de Cristo, para não ser condenado, porque nós estávamos destituídos da glória de Deus, a gente não tinha acesso a Deus. E se não fosse o sacrifício de Cristo, seria impossível a nossa reconciliação. A cruz significa que aqueles que creem em Jesus não têm mais nada a temer, ok? Nós não temos que ter medo da ira divina, porque ele se entregou por mim e por você. Ele amou essa terra que ele criou, onde entrou o pecado, porque o modo de falar mundo é porque toda essa construção ela tá condenada antes de Cristo. A terra estava condenada à destruição. E agora em Cristo ela está prevista a restauração. Você consegue pensar isso? Então é o mundo sim que ele amou. Porque quando entrou o pecado, para vocês terem ideia, o pecado ele atingiu o homem, mas mudou todo o ecossistema da Terra. Os animais, eles não eram agressivos. Eles não atacavam os homens. E mudou toda a estrutura. Passou a ter animais agressivos. A morte entrou e afetou não só a humanidade, mas afetou todo o ser vivente. Todos os seres vivos. verdade. Tudo vive e tudo morre. Tudo se destrói. Entendeu? Então, Deus amou o mundo. Amou o mundo sim. Por que amou o mundo? Porque o que estava condenado a essa terra era a ira de Deus para destruir o mundo e agora não vai ser destruído. A promessa para aqueles que estão em Cristo vai ser restaurado. O que vai morrer é o ser humano em si e, e, e o ser humano que não aceitar Cristo, não aceitar sua obra reconciliadora. Ok? Abre para mim, Tamira, Romanos 8:1. Tá. Peraí. Romanos. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém. Glória a Deus, Tamira. Amém. Amém. Glória a Deus, Tamira. Isso aí. Ah, o Fagner Flores Lima colocou aqui. Deus amou o mundo e tudo que há nele. Amou também os animais. Amou também os animais. Lembrou-se Deus de Noé e ele todos os animais domésticos e animais selvagens. Isso mesmo. E lembrou, né, significa cumprir. E é isso que é importante, irmãos. Amou o mundo mesmo. Então essa terra ela estava totalmente condenada. E a salvação, ela é para os homens, é o ser racional, porque nós que temos a capacidade de escolher Deus, né? É para nós. Mas Deus ama essa terra, e esse local, porque foi tudo criação de Deus. Quando nós começamos a ler o livro de Gênesis, a gente percebe que Deus começa a construção, né, nos dias, e tudo que ele faz, ele viu que era bom.
É isso que nós precisamos entender. Tá? E a palavra, é lógico que essa escolha quem faz é o ser racional, porque nós somos a coroa de Deus. Tanto que Deus nos promete, né, um novo céu e uma nova terra. Né? Então, o que é esse novo céu e essa nova terra? É um lugar da habitação com Deus. Né? Ele cria um novo céu e uma nova terra diante das pessoas que aceitam a Cristo ser essa nova criatura. Pastor, tá no mudo. Deus fez, o Fagner Flores Lima colocou a sua pergunta. Deus fez questão de também lembrar e salvar os animais certos. Isso no Antigo Testamento. E qual a sua concepção sobre o amor atingido também, atingido, né, também os animais? Bom, Fagner, assim, Deus ama a sua criação, né? Ama a sua criação e todas as coisas que Deus fez é perfeita e boa. Deus cria essas coisas, é, dia, semana, o tempo, isso é para o homem. Os animais, ela são a criação, né, de mostrar a diversidade do que Deus é, né, e o seu poder. E os animais, assim, quando ele colocou o sistema, quando a gente olha para o Antigo Testamento, é que houve ali nessa terra, né, nessa terra, nesse mundo, o que Deus colocou? Colocou o dilúvio e ele não salvou todos os animais. Até porque ele salvou uma quantidade de animais para recriar. É, salvou Noé, né, colocou na arca. Tanto que a arca representa próprio Cristo, tipifica, né? Cristo é a nossa arca. E essa salvação é que ia preencher a terra. Agora, no Novo Testamento, a salvação é dos homens. Tá, ok? Por quê? Porque não havia Cristo no Antigo Testamento, embora a presença de Cristo ela é manifesta no Antigo Testamento toda, mas ele não desceu à terra, não se fez homem, não habitou entre nós. E o que nós precisamos entender? Deus ama a sua criação, mas o homem ele é um ser diferenciado, ele é a coroa da criação. Tanto que só o homem ele tem a imagem e a semelhança de Deus. Consegue entender? Não é, o animal não é salvo. Um cachorro ele não tem condições de ser salvo. Entendeu? Mas ele é. Porque ele é corpo, ele é um corpo, né? E alma, e não tem intelecto. Embora a Bíblia diz que toda a natureza reconhece a grandeza do Senhor. Mas o homem ele é diferente. A gente chama o homem na antropologia cristã que nós fomos criados à imagem de Deus. Nós somos pequenos deuses, né? É o modo de falar, né? Não somos deuses, mas somos um microtelos, né? Que alguns definem. Por quê? Nós temos a imagem e semelhança de Deus. O homem é criativo, é capaz de criar, é capaz de fazer, ele é dotado de criatividade, entendeu?
ele tem escolhas, né? Então, um animal, por exemplo, por exemplo, o passarinho, né? Ele não pode decidir que ele vai andando pegar metrô, pegar um ônibus. O cachorro, por exemplo, ele não pode decidir voar. Ele não consegue pegar um avião, ir ao aeroporto, né? Precisa de um ser humano. Então, algumas coisas, o João de Barro, né, o pessoal fala que ele constrói a casa, ele não pensa quando ele está construindo a casa que ele vai mudar e construir um sobrado e vai fazer outras casas para alugar para os outros João de Barro e receber aluguel. Né? Ele constrói a mesma casa há anos e séculos, porque eles não são dotados de raciocínio de entender essa escolha. Entende que não tem sentido, é lógico. Deus amou a sua criação e representou ali em Noé que Deus se preocupa com a sua humanidade. A grandeza da arca é isso, que Deus ama essa criação aqui, mas ela foi contaminada pelas escolhas do homem, porque o homem foi colocado aqui como um administrador desse mundo. Né? Quando você começa a ler lá Gênesis, você vai ver que a gente foi colocado como a coroa da criação. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Glória a Deus. Obrigado, Fagner. Eu espero que tenha feito sentido, viu? Podemos continuar, gente? Mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Não? Ó, então, Deus fez a gente como instrumentos de reconciliação. Né? Coríntios, 2 Coríntios 5, 19 a 29. Eu vou ler aqui para vocês, vou abrir aqui a Bíblia. 2 Coríntios. Eu vou dar uma acelerada, irmãos, que eu preciso encerrar aqui 10 horas, tá? Isso aqui está bom demais. É a hora que a gente começa a engrenar, né, no conhecimento, refletir. Por isso que as perguntas fazem partes, né? 2 Coríntios. Então anota aí e a gente continua a semana que vem. 2 Coríntios, capítulo 5. Ou seja, né? Eu vou compartilhar aqui a tela para vocês. Aqui, ó. Vamos ler do 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Olha, gente, Deus enviou Cristo, né, e nos reconciliou com Ele e nos dá também esse ministério da reconciliação. Através de nós, outras vidas são alcançadas. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o quê? O mundo. E não levando em conta os pecados dos homens. E nos confiou a mensagem da reconciliação. Ok? Então, hoje, o sacrifício de Cristo, ela nos faz ter uma mensagem de reconciliação, né? E essa mensagem de reconciliação é para outros homens. Ok? Isso mesmo, Renzo. Animais vivem por instinto e não têm poder de escolha como seres humanos. Né? Então, a nossa salvação em Cristo, ela salva pessoas que podem responder e entender o sacrifício de Cristo. Que pode crer, que pode aceitar, isso mesmo. Ok? Deixa eu ver aqui. Próximo slide. Pra gente. E nunca nos faltará o caminho de Deus, pois Cristo se posicionou como mediador e sacerdote. Então, irmãos, hoje nós temos quem é que nos media diante de Deus? Quem nos colocou em posição diante de Deus? Por quê? Qual era a função do sacerdote? Apresentar o povo
a Deus. E quem fez isso na sua vida? Cristo, ok? Então, nós encerramos aqui a nossa aula. Quero desejar a você uma boa noite, uma paz do Senhor, graça e paz para você. Quero pedir para a Tamira Fernandes orar por esse momento. A próxima aula vai ser aqui, ó, o capítulo 2, tá? A gente vai falar que Cristo é a primícia dos que dormem, tá? Nós vamos falar as pessoas que estão em Cristo, que morreram, estão vivas, conscientes, estão dormindo. O que é essa primícia, o primeiro dos que dormem, né? Nós vamos conversar sobre isso. Não perca segunda-feira que vem. Vamos orar, Tamira, encerrando? Vamos, vamos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, agradeço, Pai, por essa oportunidade, Senhor. Agradeço por cada um que participou, tanto no Face, Pai, como aqui no Zoom. Senhor, abre o nosso entendimento, Senhor. Agradeço, Pai, e louvo pela vida do pastor que deu essa aula, Senhor. Capacita o teu servo cada vez mais na tua presença, Deus. Visita ele neste momento, Pai. Visita cada um de nós, Pai, dando entendimento, sabedoria e discernimento, Pai, da tua palavra, para melhor aprendermos, para melhor ensinarmos, Senhor, e para melhor ministrarmos, Deus. Nós te agradecemos por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede e nos permite, Deus. Eu te peço e eu te agradeço tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Um abraço e até mais, gente. Até segunda-feira que vem. Tchau, tchau, tchau.